Nesse mês a gente está fazendo várias pregações sobre a Reforma Protestante e existem várias bases da Reforma Protestante. E semana passada falaram só da Escritura, foi isso? E aí agora, hoje é sola gracia, sola gratia. Falando sobre a graça de Deus. A Karen, é isso, Karen, né? Ela cantou uma música que fala Cristo, autor da salvação. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje, sobre quem que dá a salvação. E é a graça de Cristo que dá a salvação pra gente. E eu quero dar um texto que está lá em Efésios 2. Mas antes eu queria dar uma contextualização do livro de Efésios. A carta de Efésios é uma carta de Paulo para uma igreja que ficava na cidade de Éfeso. E aquele lugar, aquela igreja foi fundada pelo próprio Paulo. E ele meio que evangelizou aquela galera, Deus mandou ele para evangelizar lá. E aquela sociedade era uma sociedade muito pagã, uma sociedade que adorava muito ocultismo, eles eram muito pagãos, eles adoravam uma deusa chamada, deixa eu achar aqui, Diana. Eles eram fascinados por ocultismo e magia. E aí um dia Deus colocou Paulo para pregar naquela cidade, e o Espírito Santo tocou no coração de todo mundo que vivia naquela cidade, e muita gente acabou convertendo. Eles pegaram todos os livros de magia, de ocultismo que eles tinham lá, foram para o centro da cidade e queimaram todos os livros. Isso foi um poder de Deus maravilhoso naquela cidade. E eles construíram uma igreja muito boa naquela cidade, uma igreja muito firme de Deus. E aí Paulo estava preso quando escreveu essa carta, e chegou aos ouvidos dele essa notícia, que tinha uma igreja muito boa que ele tinha fundado lá atrás, e ele falou, que legal. E ele mandou uma carta para as igrejas da região começarem a viver uma vida mais santa diante de Deus, para alertar eles sobre falsos mestres que podiam chegar naquela cidade, corromper a igreja, e Paulo está pastoreando aquela igreja. E se vocês quiserem, eu preciso que todo mundo abra a Bíblia em Efésios 2. Todo mundo, sem exceção. Qualquer coisa pesquisa no Google, se não tiver Bíblia. Primeiro, no primeiro capítulo de Efésios, Paulo ele faz duas coisas. Primeiro, ele traz uma exposição muito didática sobre o que significa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele explica o papel de cada um na história do mundo traçada por Deus desde antes da humanidade começar. E depois, ele faz uma oração para os crentes daquela igreja. E no verso 17 de Efésios 1, ele fala assim: conceda que o Pai conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Ou seja, Paulo está pedindo para aqueles cristãos que eles tivessem o entendimento iluminado por Deus, que Deus desvendasse o mistério deles. E eu peço que a gente faça a mesma oração hoje, para que Deus ilumine nossa mente, que Deus clareie nossa mente, para que a gente esteja bem sensível à voz dele. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, eu te peço que a gente seja iluminado hoje, Pai, por você, Pai, que o Senhor ilumine o nosso pensamento, que o Senhor dê entendimento para a gente plenamente do que significa a Tua graça, do que significa a Tua glória, Pai, porque tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, e a Ti é toda a glória, Pai. A gente te glorifica para sempre pelo que o Senhor é e pela Tua graça, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor com a gente, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. E no segundo capítulo de Efésios, igual eu estava falando, que vai ser o que a gente vai ler, Paulo traz uma mensagem muito poderosa sobre a graça. Talvez acho que é a mensagem mais explicativa, mais didática que tem na Bíblia sobre graça, sobre o que significa a graça em Jesus Cristo. Então vamos lá. Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que acontece? Aqui Paulo ele fala sobre a humanidade. Isso se chama depravação total. Toda a humanidade está corrompida, toda a humanidade está morta. Todo mundo sem Deus é morto. O que acontece? Mas você pode pensar, não, mas eu acordo, tomo café, eu vou lá, como, vou para a faculdade, vou para a escola, trabalho, como é que eu estou morto? Vejo jogo cruzeiro, assisto dorama, sei lá, umas paradas assim. Você pensa, mas como é que eu estou morto se eu faço essas coisas? Mas o morto é o significado espiritual. Você está morto para Deus, porque você, pelo seu próprio desejo do coração, decidiu se revoltar contra Deus. Paulo, em outros livros, tipo Romanos mais, ele se refere como inimigos de Deus. Porque desde a queda de Adão e Eva, nós somos inimigos de Deus. E a gente pode fazer tudo isso. A gente pode jogar basquete, a gente pode fazer o que quiser. Não adianta, a gente estava morto. Só que Paulo começa. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos, em suas transgressões e pecado. Ou seja, hoje em dia a gente já tem a vida. Glória a Deus por isso. Mas existe gente que não tem a vida. E pode ter gente aqui nesse lugar. E Lutero, ele falava que para a gente entender a boa notícia do Evangelho, a gente tem que entender a má notícia. A gente tem que ter uma comparação.
E primeiro eu quero falar uma notícia, que é que todo mundo merece o inferno. A Bíblia fala em Romanos 3 que todos pecaram e, portanto, carecem da glória de Deus. Ou seja, todo mundo que já existiu pecou e deveria estar no inferno. Eu quero que, naquela analogia do morto, eu quero que vocês pensem o seguinte. Pensa que está no caixão agora, está no velório, e o caixão está aqui, o corpo está aqui. É como se a mãe do morto, ela chorasse, as lágrimas caem em cima do rosto do homem morto, e ele não sente. Aí vem a filha dele e beija o rosto dele, e ele não sente. E vem o filho dele e dá elogio para ele, e ele não sente. E vem a mãe e grita por ele, e ele não ouve. Esse é o estado do homem com Deus. Deus grita, Deus pode fazer o que quiser, mas o homem está morto. O homem não vai mexer. O homem não tem nada, o homem não sente nada. Mas Deus escolheu dar vida para alguns. Para alguns, Deus resolveu lá soprar nas narinas e essa pessoa ressuscitava. Por ele, porque ele escolhe. Então a ideia de morto aqui não é um morto que não está vivo, sabe? Um morto biologicamente falando, ele é um morto espiritualmente. E todo mundo se encontrava assim. Ele está falando com a igreja de Éfeso, então ele fala que eles se encontravam mortos. Naquela época eles viviam no pecado, no ocultismo, na magia. E a gente está exatamente nesse estado, por causa do nosso pecado, das nossas transgressões. Vamos para o versículo 2. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E esses filhos da desobediência são nós, éramos nós, porque a partir do momento que a gente está vivendo no padrão do mundo, o que acontece? O mundo ele não está falando de paisagem, porque a gente está vivendo nesse mundo mesmo, aqui a gente está limitado ao planeta Terra. Mas quando ele está falando do mundo, ele está falando sobre uma cultura corrompida. A gente está vivendo num meio onde as leis elas não batem com a ética de Deus, com o código de ética de Deus. É nesse mundo que a gente está inserido. E tem muita gente que está vivendo segundo o padrão desse mundo, que é um padrão que leva para o inferno, que é um padrão que não dá vida eterna para a gente. E tem muita gente vivendo nesse padrão, talvez a maioria. E ele segue, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem que é o príncipe da potestade do ar? É o diabo. Eles estão vivendo com a mentalidade do diabo, porque o diabo está plantando mentira na mente deles, para eles viverem uma vida pecaminosa e eles irem para o inferno, porque essa é a missão do diabo. Mas Deus escolheu dar vida para alguns. Deus escolheu dar vida para alguns. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, todo mundo, não sei se todo mundo, mas nos filhos da desobediência, as pessoas que estão abertamente contra Deus, vocês conhecem esse tipo de pessoa, que estão abertamente contra Deus, que não querem nem ouvir, o diabo está nessas pessoas. E muitas vezes a gente pode pensar o seguinte, não, mas o endemoniado ele é aquele cara que está caindo nas igrejas. Também. Mas Judas estava endemoniado e Judas estava andando com Jesus. Já parou para pensar? As legiões demoníacas, elas estão no mundo muito, muito claro. Assim, eles estão soltos por aí. E a gente tem que fugir disso. Pode passar. Entre eles, também nós todos andamos. Entre eles, também nós todos andamos no passado. Ou seja, aquele negócio que eu falei. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todo mundo era filho da desobediência. Segundo as inclinações da nossa carne. Carne significa o quê? Desejo humano, vontade que a gente tem dentro da gente, sabe? Essas vontades pecaminosas. E está falando bem assim. E éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, a nossa natureza, ela se revolta contra Deus. A nossa natureza, ela é inimiga de Deus. A gente por si só não gosta, não quer Deus. A gente não busca Deus. Tudo que existe dentro da gente de bom é o Espírito Santo. Acho que Lutero que falava isso. Que tudo que existe de mal dentro de mim sou eu próprio. E tudo que existe dentro de bom dentro de mim é Deus. Mas aí você pergunta, não, Kevin, mas tem uns caras que não é crente, que eles fazem bom, que eles fazem coisas boas, eles vão lá, eles vão comer para os pobres, sei lá. Eles ajudam bem a atravessar a rua. Mas essas pessoas elas têm algo que a gente chama de graça comum. Que é a graça que Deus deu para todo mundo para manter a ordem do mundo. Porque se Deus fosse largar todo mundo para viver segundo as inclinações da carne, esse mundo estava completamente perdido e ia acabar lá em Noé. Igual vocês viram, ia falar mesmo, sorte que Deus escolheu alguém. Ou seja, se você pensar assim,
Kevin, o que eu faço para ir para o inferno? Sabe qual que é a resposta? Nada. Não faz nada. Porque você é por natureza filho da ira. Você nasce, você já é filho do mal. Sabe? Deus fez imagem e semelhança. Mas desde o pecado de Adão e Eva, você se tornou natureza pecaminosa. A sua natureza é pecaminosa. Sempre que você vê alguém falando bem assim, não, você vai numa igreja, aí tem um pastor e fala bem assim, não, mas tem algo bom dentro de você. Tem algo bom sim, é o Espírito Santo. Mas dentro de você mesmo, todas as áreas do seu corpo são corrompidas e tendem ao pecado. Eles são inclinados ao pecado, inclinados às inclinações da carne e dos pensamentos, porque o nosso pensamento é muito corrompido também. Isso é bíblico, a gente encontra isso em todo lugar. A humanidade está completamente perdida. Essa é a má notícia. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, todo mundo merecia o inferno. Pode passar. Mas Deus, se eu pudesse resumir a Bíblia, ou toda a história do mundo, em 2 palavras eu faria elas. Eu falava essas. Mas Deus. A terra era sem forma e vazia, mas Deus decidiu fazer a terra. Deus não tinha um povo para ele ainda, mas Deus decidiu chamar Abraão e falar, vou fazer um povo através de você. A humanidade toda estava corrompida no pecado. A humanidade toda estava destinada ao inferno por causa da própria desejo, por causa da própria natureza. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Essa é a mensagem mais poderosa que você pode ouvir na sua vida. É que você merecia o inferno, mas Deus, pela graça dele, Deus, porque é bondoso, te salvou de lá. Obrigada, Deus. Isso tem que queimar no seu coração todos os dias. E você tem que viver a sua vida pensando nisso. Pensando, Deus me salvou. E eu não vou pegar contra ele porque ele me ama. E eu tenho que devolver esse amor para ele. A sua mente tem que estar moldada nisso aqui. E ele fala, pela graça vocês são salvos. Só na graça. Só na graça. É exatamente isso. É pela graça vocês são salvos. Sabe por quê que a gente faz viagem missionária? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que vão converter. Concorda, né, comigo? Porque senão nem fazia. Mas Deus, Ele dá um clareamento para algumas pessoas. Você vê isso claramente. Você vê que quando a pessoa não está nem aí para aquela mensagem, e quando a pessoa está a fim de conhecer a mensagem. E a graça de Deus que está agindo naquela pessoa. Deus que está clareando a visão daquela pessoa. Deus que está iluminando o entendimento dela. Igual eu falei antes. Então, a gente vivia nesse estado, mas Deus nos salvou. E essas são as 2 palavras mais poderosas da nossa vida. E aí você pergunta, pode voltar um, por favor? Nos deu vida juntamente com Cristo pela graça. Pode ir para frente. Mais um. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus, pela graça, pegou a humanidade corrompida, morreu por alguns, e Ele foi lá, e agora Ele vai lá e vai ainda. As pessoas não mereciam nada, nada. Elas mereciam o inferno, por causa do que elas quiseram. Mas Deus vai lá e ainda junta essas pessoas para ir para o céu e para ficar sentado ao lado direito de Deus. Vocês podem pensar naquelas imagens antigas? Como é que funciona? Está lá, está o rei no meio sentado aqui, e aqui está o príncipe, no lado direito dele. Por isso que Jesus está sentado ao lado direito de Deus. E a gente, como é que está falando ali? Juntamente com Ele nos ressuscitou, ou seja, a gente vai morrer, vai ter a primeira morte, igual cantou na música, mas a gente vai ressuscitar, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais de Jesus Cristo. Ou seja, lá nas regiões do céu, a gente vai estar sentado do lado de Deus. Isso é maravilhoso, e a gente merecia não, mas Ele nos amou. E você pode perguntar, mas Kevin, por que Ele me amou? Por que Ele me amou? E a resposta é, para a própria glória dEle. E Ele te salvou para a própria glória dEle. Deus fez isso para mostrar nos tempos... Aqui está a resposta. Deus fez isso, no caso, salvou um povo e fez eles assentar do lado de Deus no céu, para mostrar nos tempos vindouros, ou seja, nos tempos futuros, a suprema riqueza da sua graça.
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, por que Deus fez isso? Foi para mostrar como Ele é gracioso, como Ele é bondoso, como Ele é maravilhoso, como Ele é perfeito. Foi para isso que Deus fez tudo isso. Foi para mostrar. E a gente tem que ser transformado por essa mensagem, porque essa mensagem é real, e essa mensagem toca o nosso coração de uma maneira que a gente não consegue guardar só para a gente quer falar para todo mundo. Porque essa mensagem é poderosa. E Ele está mostrando todos os dias como Ele é bondoso, como Ele é maravilhoso. E a gente tem que ser grato por esse amor. Pode passar, por favor. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Ou seja, você não merecia nada, você tem uma fé, você tem a fé que Jesus Cristo morreu por você, naquele momento você é salvo, pela graça. Graça é o quê? Favor imerecido. A gente não merecia nada, é algo de graça, de grátis. A gente não merecia nada, Deus foi lá e morreu pela gente. É exatamente isso a mensagem da graça. E tem gente, mediante a fé, e isso, agora que está a questão. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque tem algumas pessoas que elas pensam o quê? Não, Kevin, mas quando eu faço vida missionária, esse é o ponto que eu toco na pessoa, justamente. Eu já toquei assim, não, mas você acha que você vai para o inferno ou para o céu? Aí a pessoa fica, tem muita gente pior que eu, você tá meu vizinho, o cara pega todo dia. Não, olha tanta gente na prisão, por que eu não vou ser salvo? Na cabeça dessa pessoa, a salvação vem por quem? Por ela mesma. Mas, graças a Deus, não é assim. Porque senão a humanidade toda está dentro do pecado, porque a conta nunca ia bater. Gente, existem não sei quantas religiões, não faço nem ideia, mas todas elas funcionam de uma maneira. Tem alguém que vai julgar, afinal, quando a pessoa morre, tem alguém que vai julgar. Aí ele bota na balança, se a pessoa foi 60% boa, 40% ruim, ela vai diretamente para o céu. 60-40 ali está equilibradinho. Tem outras que é 80-20, sei lá. Eles botam você numa balança para ver se você vai para o céu ou para o inferno. A nossa não funciona assim. A nossa é a única religião do mundo que tem alguém que já morreu pela gente. E glória a Deus por isso. Porque se fosse assim, se chegasse lá e a gente estivesse na balança com Deus, a conta nunca ia fechar. A conta nunca ia fechar, porque a gente nunca é bom o suficiente, por causa que a gente é filho da ira, voltando lá para trás. Vocês estão entendendo? Mas é como se chegasse. Vamos pensar, essa pessoa cometeu crimes durante a vida inteira. Ela chega diante de Deus e ela merece a pena de morte. Mas chega Jesus e fala assim, não, essa aqui eu morro por ela. Essa aqui eu morro por ela. Essa aqui eu morro por ela. A pessoa merece glória? Quem que merece glória? Jesus. É Jesus que merece a glória. Porque Ele que tirou a pessoa, não foi ela. Mediante a fé, isso não vem de vocês. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não vai chegar nenhum cara no céu e vai bater no peito. Não, eu fui crente, eu fui pra igreja pra caramba, eu cumpri os mandamentos de Deus, então eu me salvei. Não tem essa pessoa. Ninguém se salva. Isso não vem de vocês. A salvação é dom de Deus. É Deus que dá a salvação para você. É mediante Jesus Cristo, o sacrifício na cruz do Calvário. É lá que você é salvo. Glória a Deus por não ser pela gente mesmo. Isso é o que mais queima no meu coração. E muito obrigado por não ser por eu mesmo, porque senão estava todo mundo condenado ao inferno. Para que ninguém se glorie. Ou seja, você não vai se gloriar diante de Deus. Você pensa, não, Deus, eu fui um cara íntegro. Não vai ter, gente. Tipo assim, pensa o cara mais íntegro que você já pensou na sua vida. Pensa Moisés, sei lá. Tá ligado? Ele não ia para o céu. Porque a conta não ia fechar. Porque a humanidade, a natureza dele é pecaminosa. Mas Deus chega e morre por pecadores. Pode passar. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Feitura, no termo grego, ele significa, sabe o quê? Poema. Uma obra de arte, algo bonito, algo legal. E toda vez que a gente vive criados em Cristo Jesus para boas obras, toda vez que a gente faz algo bom, toda vez que a gente não peca, a gente está cometendo algo muito bom, a gente está fazendo algo com Deus que é bom, que Ele vê tipo assim, ó, que legal, eu fiz alguém aqui, a pessoa está fazendo bem, olha que legal. E a gente tem que ser esse poema de Deus, essa coisa maravilhosa, essa obra de arte, sabe? Vocês entendem?
Em João 14, 21, Jesus fala o seguinte: aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Ou seja, se você realmente ama Deus, que já te amou, se você realmente ama Ele, você vai cumprir os mandamentos dele. É dessa forma que você retribui o amor. Porque você acha que alguém, você pensa assim, não, mas eu sou salvo e não vou viver no mundo. Não, se você ama Deus e quer que Ele te ame, você tem que viver os mandamentos, você tem que cumprir os mandamentos. Vocês entenderam? A graça não dá liberdade para você viver no pecado. Lá em Romanos chega o mesmo assunto. Mas já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu vou viver no pecado. Entenderam a lógica da galera? Idiota. Ele fala bem assim, de modo nenhum. Não, vocês não entenderam nada, vocês estão pensando isso. Sabe? Você vê esse povo fora dos judiciários, eles só vê assim, não, mas eu vou aproveitar a minha vida, mas daí quando eu vou viver até, sei lá, uns 40 aninhos, que ainda tem o pique, vou viver até uns 40 aninhos no pecado, depois eu volto, faço coisa boa e vou pro céu. Coitado desse cara, porque ele acha que ele vai se salvar. Esse cara não entendeu nada da graça de Deus. Esse cara não entendeu que é só a graça que salva. Ele acha que ele pode se salvar. Você não pode ser salvo. Essa é uma péssima, uma ótima notícia, na verdade. Porque se você acha que está no seu controle, não está, meu amigo. Não está, meu amigo. E glória a Deus por isso. A pessoa não faz nada. É tudo obra de Jesus. Pode passar, por favor? Novamente. Nós éramos mortos, mas Deus nos deu vida. Nós éramos escravos, mas Deus nos ressuscitou. Nós éramos filhos da ira, mas Deus fez nós assentados ao lado dele. Ou seja, tudo se resume a um mas Deus. Tudo estava perdido, mas Deus. E a gente quer ter se você hoje não teve ainda um mas Deus na sua vida, tenha hoje. Tenha um mas Deus na sua vida. E você pode estar caminhando uma vida do inferno, mas tenha um mas Deus na sua vida hoje. Seja transformado por Deus. E eu não sei como anda a sua vida, mas a salvação pode vir para você nesse momento. Lá em Romanos 10, Deus afirma, através de Paulo, o seguinte: todo aquele que com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, essa pessoa será salva. Gente, ainda bem que é assim, cara. E se você pensa assim, não, mas eu não sei se sou salvo, cara, só de você já está querendo viver uma vida santa, uma vida reta diante de Deus, você tem vontade de seguir os caminhos dele, isso já mostra que Deus está agindo no seu coração. Tem gente que já aconteceu comigo, a pessoa vem assim, não, mas eu tenho medo de ser salvo, não sei se Deus me escolheu, eu tenho medo de perder minha salvação. Lá em Romanos 9 fala que Deus não colocou o Espírito Santo dentro da gente para a gente viver atemorizado, para a gente viver com medo. Deus colocou o Espírito Santo dentro da gente para a gente ter ansiedade da salvação e querer ser salvo logo, de estar ansioso por isso, estar vivendo uma vida santa diante dele, reta, por causa que ele foi tão bom para a gente que a gente não consegue. A gente se sente constrangido quando a gente peca, por ter desonrado o nosso Deus, tão maravilhoso, tão amoroso. E se hoje você está seguindo o caminho de morte, o caminho que a sua natureza é, por causa que toda a humanidade se revoltou contra Deus e virou inimigo de Deus, se você vive nesse caminho, e você quer seguir um caminho de Deus, e Deus tocou no seu coração, e Deus, Ele foi lá e Ele amoleceu o seu coração que estava endurecido, que não conseguia ouvir as coisas dele, se você quer aceitar isso nesse momento, confesse com a sua boca, fale: Jesus, eu sei que você é meu Salvador, eu sei que eu não merecia nada. O melhor ponto a se chegar na salvação é você reconhecer que você não é nada. Esse é o ponto principal. Se você acha que não, eu sou bom e Deus me salvou, não, mano, você está errado, mano. Você está errado. Não é assim que funciona, cara. Você é podre, você é um lixo. Assim como eu sou, assim como todo mundo é. Desculpa se eu abaixei sua autoestima, mas Deus, Ele está lá para te levantar, mano. Ele está lá falando assim: você é um lixo mesmo, mas eu te salvei. Somente pela graça. Esse é o alicerce da nossa fé. Por isso que é bom a gente estudar a Reforma Protestante, porque a gente lembra onde a nossa fé está baseada.
Qual é o fundamento da nossa fé? E a nossa fé é que a gente só é salvo pela graça. E todas essas ideologias que colocam o ser humano no centro, elas são completamente erradas, porque ela quer suprir o orgulho do homem. O homem quer se sentir orgulhado diante de Deus, e não dá. Essa pessoa não tem a salvação. Ela quer se sentir grande diante de Deus, e não é, irmão. Não é, é uma péssima notícia. Essa é a notícia ruim, para depois chegar a boa notícia do Evangelho, que tem alguém que morreu por você numa cruz, para te salvar, porque Ele te amou. Essa é a mensagem poderosa da cruz, e a mensagem que os cristãos vivem baseado, que a gente vive baseado, que é somente pela graça. A gente não merecia nada, mas Deus nos salvou. E a graça, ela acaba respirando em todas as áreas da nossa vida, mano. A gente está só respirando por causa da graça de Deus. A gente está, sei lá, qualquer coisa que você faz na sua vida, você só está lá pela graça de Deus, mano. Você não merecia nada, você não merece nada. Mas pela graça de Deus, Ele te deu condições, Ele te deu uma vida boa, Ele te deu uma família maravilhosa. Todos somos depravados, indignos, mas Deus, pela sua graça, salvou o seu povo. Pode pagar o também, se quiser tocar. Essa é a mensagem poderosa da graça. E se você se sentiu indigno hoje, glória a Deus. É muito bom que alguém te jogue para baixo, para você entender que só tem uma pessoa que pode jogar para cima. E é Deus. Aleluia, glória a Deus. E se você sentiu Deus liberando entendimento no seu coração, você entendeu esse mistério revelado. Revelar isso, é tirar o véu, é iluminar, é você não estar entendendo nada, mas agora você entende, agora você tem um objetivo de vida. Se você quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, e quer ser salvo, e quer mudar de vida, e quer ver uma vida que vale a pena, uma vida que agradece pelo sacrifício de Deus na cruz, você pode fazer isso agora. Se alguém quiser ser salvo, se você sentiu Deus falando no seu coração, pode vir aqui na frente que a gente vai orar por você. E você vai fazer uma oração de gratidão a Deus pela graça. E depois você vai viver uma vida completamente focada em Jesus, com Deus no centro, buscando fazer o que é bom. Isso também serve para a gente que já é crente, que já tem uma vida com Deus. Não viva uma vida pecando, porque você não está demonstrando realmente o amor que Deus fez por você. Você não está sendo grato pela graça dele. Deus te deu um favor que você não merece, mas que você possa estar fazendo algo agradável aos olhos dele, que você possa ser um poema dele. Glória a Deus. Se alguém quiser confessar Deus como Senhor e Salvador e ser salvo pela graça de Deus nesse momento, pode vir aqui na frente. Aleluia. Levou a minha